O Evangelho de João é um evangelho diferente, ele é extraordinário. Ele é chamado de forma diferente por todos que estudam os evangelhos. João tem uma história que chama muita atenção. Neste evangelho, ele apresenta Jesus como ninguém apresenta, um ser divino. E há no evangelho de João mais versículos do que qualquer outro que falam desse Jesus plenamente Deus, eterno com o Pai. João começa o Evangelho trazendo-nos assim a memória e colocando para a gente a informação de como todas as coisas começaram e nos leva para que a gente entenda como essas coisas vão terminar. O Evangelho de João começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E eu estou citando para você Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, mas ele continua: todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando se pensa numa apresentação como essa, que no princípio as coisas começaram com a palavra de Deus, e ele fala de um personagem que não é qualquer personagem. Ele fala do Criador de todas as coisas, porque ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, absolutamente nada do que foi feito se fez. Portanto, se pensa quando João apresenta Jesus como um ser inconfundível e fala desses passos que ele deu, saindo do trono, do centro de comando do universo, vindo em nossa direção. Mas quando a gente pensa que depois de uma apresentação tão incrível, de um ser tão incrível, e agora ele vai chegar no mundo, uau, se ele estivesse falando assim, está chegando aí um meteoro de algumas toneladas que vem todo flamejante, está vindo na sua direção, todo mundo olharia para o céu e pensaria, cadê? E logo reconheceria algo de tanta proporção e de grande tamanho. Mas ao contrário do que se possa pensar naturalmente sobre um ser ou algo tão grandioso que vem na nossa direção, antes de terminar o capítulo, o que está escrito é: veio para o que era seu. Sim, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E assim termina o verso 11. Mas todos quanto o receberam, ao contraste no verso 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele veio e não foi reconhecido por todos. Então eu quero te chamar a atenção para que nos próximos minutos a gente tire dos textos bíblicos essa tremenda e importante informação. O que fez que alguns olhassem para ele e reconhecessem esse Deus encarnado, e o que de fato fez com que alguns olhassem para ele e não percebessem o extraordinário que estava diante deles. Então é neste ponto que eu quero me concentrar com você. Você está bem aí? Você está sentado? Você está pronto para continuar me ouvindo? Eu quero fazer uma pausazinha para dizer algo tão importante quanto. E quando a gente faz uma pausa de uma coisa importante para falar de outra, é porque, obviamente, essa coisa é tão importante também. E, por favor, não dissocie daquilo que eu vou te dizer. Quando nós pensamos na Bíblia, a Bíblia diz para a gente muitas informações que precisamos em cada segundo da vida. O que fez com que algumas pessoas parassem e não reconhecessem então Jesus? Fica aqui a dica, Jesus foi anunciado. E eu queria dizer para você uma coisa, Jesus foi anunciado pela palavra, e ao ser anunciado pela palavra, aqueles que mergulharam e estudaram a palavra souberam do que se tratava. Eu quero te oferecer um guia de estudos. Eu quero te dar algumas informações rápidas e importantes sobre ele. Primeiro, esse guia de estudos é uma mão que pega você, senta com você e leva você pelos textos bíblicos, juntando texto com texto e produzindo para você o conhecimento de Deus para a sua vida. A segunda informação é que esse guia de estudos foi preparado para pessoas como você. Sim, ele não foi feito a esmo, ele foi pensado para que você estudasse a Bíblia conforme a sua vida está encaixada para estudar. E tem mais uma coisa. Ele é totalmente gratuito. O que você tem que fazer é ligar para a gente. Simples assim. Liga para a gente, tem um telefone aparecendo na sua tela, mas eu vou falar junto com você, 12 98244 4449. Percebeu que é um WhatsApp? Você vai mandar a mensagem e é só isso que você tem que fazer. Os próximos passos você vai ser encaminhado e esse estudo, esse manual de estudos da Bíblia chegará até a sua casa. Se você quiser fazer esse pedido pelo nosso site, é isso também que aparece na sua tela, novotempo.com/escola bíblica.
conheça e ao conhecer, a sua vida vai sempre, sempre melhorar. Então, não sai daí que a gente já volta. Evangelho de João, capítulo 1. Depois de anunciar no seu evangelho que Jesus chegou, apresentando-o como verbo, ele disse que ele veio para o que era seus e os seus não o receberam, mas ele classifica algumas pessoas que o receberam. João agora vai dar uma informação importante sobre uma outra pessoa tão grande na Bíblia, assim ele é chamado, João o Batista. A minha Bíblia aqui diz, e eu quero chamar sua atenção para essas palavras, capítulo 1, verso 29, diz assim: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está imaginando a cena? Comece a imaginar. Há um encontro aqui. Da última vez que ambos estiveram bem perto um do outro, cada um deles, João Batista e Jesus, estavam dentro da barriga das suas mães. E houve aquela cena extraordinária do cântico de Maria encontrando-se com Isabel. Agora, João já tem seus discípulos, tem um ministério consolidado, ele tem uma mensagem muito específica, ele é chamado de o precursor de Cristo, ele anuncia a volta, ele é o profeta que preparou e veio para preparar o mundo para a chegada do Messias. E o momento em que o Messias e João estão no mesmo lugar é este marcando. Observe o que João fala. Quando ele vê Jesus, existem umas pessoas ouvindo ele aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era um nome muito comum naquela época. É como um José, um João, na nossa cultura. Muitas pessoas chamavam Jesus. Ser carpinteiro também não era algo que diferenciava alguém assim com tanta grandeza. Muitas pessoas eram carpinteiro e não se esperava assim. Jesus veio de Nazaré, Jesus até então, ele não tem nada que o destacasse com tamanha grandiosidade. Então João olha para ele e falou: Ele é o Cordeiro. Presta atenção em mim. De onde João tira essa informação? Quando a gente segue o rastro do Cordeiro, nós vamos seguir o Cordeiro e encontrá-lo no santuário, no templo. É lá que o Cordeiro morre. É no altar que o sangue escorre do Cordeiro para que o pecador seja justificado e perdoado. Qualquer pessoa que participou mais vezes do rito do santuário, qualquer judeu que tem o santuário como centro da sua vida e que é um cristão fervoroso, devoto e que faz aquilo que Deus disse para fazer, tem consciência do significado de um Cordeiro. A principal e que inaugura o ano judaico, a principal das festas é a festa da Páscoa. E não há a possibilidade de haver uma festa da Páscoa sem que haja a morte do Cordeiro. A festa da Páscoa, que acontece no dia 14 do primeiro mês do calendário judaico, tinha que ser repetida todos os anos. E ao ser repetida todos os anos, todos tinham consciência de que a vida provinha da morte substitutiva do Cordeiro. A Páscoa lembra a todos eles que foi na libertação do Egito que Deus também promulgou e demonstrou a sua forma de salvação, quando todos os primogênitos saíram vivos, porque os primogênitos foram substituídos por um cordeiro cujo sangue estava na porta. Todos conheciam o cordeiro, todos sabiam como era um cordeiro, todos tinham consciência da perfeição de um cordeiro, mas agora eles estavam na frente de um homem, Nazareno, galileu, típico. E João olha para ele e fala: Ele é o Cordeiro. Quando João aponta para Jesus e ele é o Cordeiro, ele junta as informações. Um Deus que se fez homem e chegou, e aquilo que o santuário significou para que aquele momento fosse de fato grande. Mas não perca essa informação em mente, porque há um outro encontro de alguém que olha para algo que não é necessariamente o que chama atenção. Um pouco no evangelho anterior, o evangelho de Lucas, logo no começo, há um episódio onde Jesus, José e Maria estão se dirigindo ao templo. Os primogênitos devem ser resgatados. O que isso significa? Presta atenção em mim.
Toda vez que alguém tem um filho primogênito, ele é levado ao templo, e ao ser levado ao templo é oferecida uma oferta para o resgate do primogênito, porque o primogênito pertence ao Senhor. É a maneira como Deus explica para Israel a supremacia dele sobre o povo e como Israel se entrega a ele. Capítulo 2, verso 22, traz uma história que a gente não pode deixar passar. E lá diz assim, ó: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas e 2 pombinhos. Essa é a hora que a gente presta mais atenção ainda. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo, piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Havia um homem que o costume dele era estar no templo. Estando ele acostumado ao templo, ele também estava acostumado com o rito do templo. Ele via o cordeiro morrer no templo. Ele sabia o significado do altar, ele sabia o significado do candelabro, do incensário, da cortina, dos pães, da água. Ele sabia o significado daquilo que deveria estar atrás do véu, a arca do testemunho. Ele, ao buscar o centro da vida de Israel, sim, ao viver ali, estar habituado ali, o texto diz que ele era um homem cheio do Espírito e na comunicação do Espírito para com ele, ele tinha consciência do momento singular onde ele estava vivendo e o coração dele ardia, ansioso pelo momento que ele encontraria, e aqui ele não chama de o Cordeiro de Deus apenas que tira o pecado do mundo, mas a redenção de Israel. Note que a primeira pessoa que reconheceu Jesus como um Deus, o incomum dentre os comuns, foi um homem que o reconheceu dizendo: ele é o Cordeiro que morre no templo, na verdade é ele. No Evangelho de Lucas fala de um outro homem, também este Simeão, que celebra a salvação ao ver Jesus, porque a redenção é construída na mente dele a partir daquilo que Deus tenha revelado no método que Deus escolheu para se revelar a Israel. Quando a gente olha para esse mesmo texto, em Lucas capítulo 2, nós vamos ver a identificação de uma pessoa. No verso 36 diz que havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. O verso 37 diz que agora ela era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e oração. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Eu quero ler de novo para você o verso 37 para ficar bem claro o que o texto está dizendo aqui. Agora era viúva de 84 anos e ela não deixava o templo. Jesus foi reconhecido por um homem que o viu como um símbolo daquilo que se acontecia no templo. João Batista. Um outro homem, Simeão, que no templo, cheio do Espírito, o percebeu como a redenção que todos os ritos indicavam. E uma mulher, viúva, há muito tempo sozinha, mas que no templo estava habituado com a comunicação do céu e viu a redenção em um bebê. Sacerdotes, fariseus, escribas, estudantes da Bíblia não tiveram a capacidade de perceber quem era Jesus ali. Mas alguém olhou e viu. Volta para a minha mente o texto de João, quando ele começa dizendo: ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. E aí a pergunta começa a ser desenhada como resposta agora. O que acontece com aqueles que o receberam, aqueles a quem foi dado saber, ver o Messias? E o texto diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eles dizem que aqueles que creram, viram, reconheceram Jesus, mas reconheceram a partir de uma expectativa construída de Deus e não de si mesmos.
Quando a gente estuda a história de Israel, a gente vai perceber algumas coisas, sim, sobre o que cegou os seus olhos para não perceberem o Filho de Deus. E a primeira coisa, conforme eu disse alguns segundos atrás, foi a sua expectativa. Querido, querida que está me ouvindo, o quanto as nossas expectativas têm cegado, eclipsado a nossa percepção da realidade. Jesus lidou com isso muitas vezes, quando muitas pessoas esperavam alguém que viria para saciar a sua fome e olharam para Jesus, perceberam, se conectaram, encararam o seu olhar, ouviram a sua voz, puderam ser tocadas por ele, viram as cores da sua roupa, mas a sua fome e a expectativa de ver um Jesus que vem em direção à fome fizeram com que eles o configurassem como um padeiro. Algumas pessoas estavam ali aprisionadas e sequestradas pela sua dor e esperavam que Jesus viesse na sua direção e somente a dor determinou como seria o Messias. E elas foram abraçadas pelo Messias, elas foram tocadas pelo Messias, elas ouviram Jesus Cristo diretamente, de uma maneira que eu e você não tivemos ainda essa experiência, na maior parte de nós. Mas a sua dor determinou a configuração do Messias e viram ele nada mais, nada menos do que o enfermeiro, alguém que vem e sara a ferida, que cura a dor, que trata das suas dores. Algumas pessoas, por estarem totalmente sequestradas pelo seu nacionalismo, seu patriotismo e estarem inconformadas com o fato de serem a nação escolhida de Deus, mas sob o domínio dos romanos, esperavam um libertador. E queriam que o Messias libertasse eles exclusivamente disso, e esse Jesus particionado, ou aquele que vem contra a fome, ou aquele que vem somente contra a dor, ou aquele revolucionário libertador, foi o motivo da cegueira. E quando Jesus se aproximou e caminhou na direção do seu povo para salvá-lo por completo da dor, da morte, da fome, da opressão, de tudo que dá errado nesse mundo, a única coisa que foi percebido nele foi a expectativa que foi criada dentro de um próprio coração. Queria te dizer algo muito sério. Deus é completo, íntegro, e Ele vem para nos salvar integralmente e completamente. Ele vem sim, Ele tem um cuidado muito especial com a sua dor. Ele leva muito a sério as suas expectativas. Ele vem para saciar por completo todas as suas necessidades e nos libertar dos sistemas de organização falidos deste mundo. Mas Ele é muito mais que isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Há coisas que revolucionários fazem, há coisas que médicos fazem, há coisas que ONGs fazem, mas aquilo que te gera o maior anseio da alma, só Jesus é capaz de fazer. Portanto, antes de nós colocarmos em Jesus a roupa das nossas necessidades, precisamos que Ele se descreva para que nós o reconheçamos como Ele de fato é. Algumas informações são muito importantes no texto bíblico e para você que vive hoje no século 21, elas são mais importantes ainda. Veja, e eu quero ler com você dois textos. Um encontra-se no livro de Neemias. O livro de Neemias, capítulo 8, verso 17, traz uma fórmula que nos dá uma informação da causa de um fracasso. Neemias, capítulo 8, verso 17. Para você localizar no tempo o livro de Neemias, o livro de Neemias, ele está, embora na sua Bíblia seja quase no meio, né? Neemias, Esther, Jó, Salmos, já está quase no meio da Bíblia, mas no tempo o livro de Neemias está perto de Zacarias e Malaquias. Então, ele é a última história que está acontecendo antes que o Antigo Testamento termine, e aí nós temos 400 anos sem nenhum texto sendo escrito até Jesus. Ou seja, o povo ouviu Neemias e Esdras falando, e a próxima vez que algo extraordinário aconteceu foi a vinda do Messias. Então, escute, você tem Neemias aqui e o próximo episódio é a chegada de Jesus. Leia esse texto comigo pensando no seguinte: a festa da Páscoa, seguida de todas as outras festas de Israel, as que são feitas no templo, elas têm o objetivo: ensinar o povo sobre o plano da redenção. Então Deus criou a festa da Páscoa e ensina o que Ele quer fazer globalmente, redimindo o mundo a partir daqueles ritos e daqueles movimentos no templo. Não somente a Páscoa,
Depois da Páscoa tem a festa dos pães asmos, a festa das primícias, o Pentecostes, as trombetas, a expiação, por fim os tabernáculos. Tudo que acontecia ali no templo era comunicação divina sobre os seus próprios atos. Profetas disseram isso, e esse texto aqui é importante para a nossa memória: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus é grande. Ele não pode ser buscado pelos nossos instrumentos de comunicação, mas isso significa que ele está escondido. Não sendo Deus um ser que pode ser buscado, ele vem na nossa direção e se revela a nós. Ele conta as coisas que ele vai fazer. Então, eu leio com você o texto que está em Neemias, capítulo 8, verso 17, e há um relato triste aqui dizendo o seguinte: toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, ou seja, a festa dos tabernáculos está sendo vivida aqui, né? E morou nelas, porque os filhos de Israel, note, nunca haviam feito isso desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e todos estavam muito alegres. Quando a festa das cabanas foi estabelecida, estávamos a aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Josué é o primeiro, depois de Moisés, que escreveu sobre a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Então, a gente não tem uma diferença de 100 anos. Aproximadamente 400 anos antes de Cristo, a gente tem um relato sobre essa festa e o texto é: ela nunca, desde aquele momento de Josué até Neemias, há 400 anos da vinda de Jesus, ela, repito, nunca foi estabelecida, feita, vivida, experimentada da maneira como Deus pensou que ela fosse vivida, por negligência àquilo que Deus colocou como revelação. Associa isso, essa próxima informação. E ela está no segundo livro de Reis, capítulo 23. Segundo Reis, capítulo 23, e eu quero ler com você o que está escrito no verso 22. Então, eu acho que, segundo livro de Reis, e eu quero que você me acompanhe atentamente nesse texto, capítulo 23, e leio com você o que está escrito no verso 22. Presta atenção. E o texto começa com uma palavra muito parecida. O rei deu a ordem a todo o povo, dizendo: celebrem a Páscoa do Senhor, o Deus de vocês, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou uma Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. A Páscoa é a primeira festa que inaugura o calendário. Os tabernáculos é a última festa que fecha o calendário. O texto em Reis diz que nunca foi celebrada a Páscoa até este momento como deveria ter sido realizada. A experiência da Páscoa não foi vivida. O texto de Neemias fala que nunca foi realizada uma festa dos tabernáculos do que aquele jeito, daquela forma, da maneira como Deus pensou. Assentando na nossa mente isso, vamos pensar o seguinte: aquilo que você chama de Novo Testamento, que eu chamo de Novo Testamento, o texto bíblico chama de Escrituras, na principal das formas. Moisés e os profetas, lei e os profetas, assim por diante. O que a gente entende por Antigo Testamento é a Bíblia que Jesus lia. Mas a Bíblia que Jesus lia começou a ser escrita 1500 anos antes de Cristo. Portanto, Deus não ficou sem se revelar à humanidade sem isso antes de Moisés começar a escrever o primeiro livro da Bíblia. Ele falou e falou muitas vezes e de muitas maneiras. Ele disse pelos profetas, mas os profetas eram avaliados a partir da primeira revelação de Deus. Então Deus criou o ritual, o sacerdócio no tabernáculo, o templo, para revelar a sua vontade. Muito mais do que peças de ouro, cortinas, desenhos, sangue que escorre, pão, azeite. Não, aquilo ali não era um lugar místico. Aquilo era a revelação de Deus para o seu povo, dizendo o que Ele é, o que Ele faz e o preparando para os novos eventos dos seus passos em nos salvar. Este ritual, essa revelação foi radicalmente negligenciada. O texto é dramático quando ele diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas o texto também não tira da gente a informação do que fez com que essas pessoas o negligenciassem. Querido, querida que está me ouvindo, Deus cria instrumentos para a nossa compreensão. Ele nos dá a sua palavra, Ele se revela, Ele diz o que devemos fazer. Desde que o mundo é mundo, Deus conversa conosco.
deve nos chamar a atenção o seguinte: Adão era o homem mais inteligente que encostou o pé nessa terra. Mais que inteligente, Adão era perfeito. Na sua perfeição, ele foi capaz de olhar para todos os animais e dar um nome de um por um. Capaz, um cérebro potente e poderoso. Sim, esse homem de cérebro potente e poderoso parou diante do Criador de todas as coisas e Deus olhou para Adão e disse: Adão, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, este não comerás, nem tocareis nele, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Isso não é uma ameaça, isso é um aviso, mas ele diz uma coisa: toda a inteligência de Adão não era suficiente para que ele, andando pelo jardim, deduzisse qual árvore ele não deveria comer. Jesus não disse para Adão: Adão, sai por aí, dá uma passeada e vê se você descobre qual árvore você não pode comer. Ele não disse isso, ele olhou e chamou e falou assim: eu vou te contar uma coisa. Deus revelou a um homem perfeito. Do Éden para frente, Deus nos diz muitas coisas. Se você quiser ser perdoado, você tem que saber que perdão tem um preço. Perdão tem um custo e o perdão custa o meu sangue, portanto, saiba, sem Cristo morto não há um ser justo justificado. Ele explica a partir da morte do Cordeiro. Ele disse: eu vou voltar para te buscar, mas para voltar para te buscar, algumas coisas precisam acontecer, porque o meu caráter vai ser vindicado no universo, e criou mecanismos de explicação. O santuário hoje não é mais uma ferramenta que nós precisamos, porque temos a Bíblia e o santuário celestial, onde o nosso sumo sacerdote oficia, está funcionando. Você pode dobrar os seus joelhos hoje e orar em nome de Jesus, sabendo que o seu sacerdote intercede por você lá no céu. Nós temos 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo e muita revelação desse Deus. Deus continua falando com o seu povo, mas tal como João Batista, como Ana e como Simeão, estamos muito próximos do grande evento que, por fim, vai encerrar a história. Jesus está vindo na nossa direção, ele vem com poder e muita glória. Mas da mesma forma que lá no texto bíblico diz que ele vinha para o que era seu, o texto bíblico também diz que quando ele vier, ele encontraria pessoas distraídas. E fala de muitas pessoas que estarão correndo de um lado para o outro, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Há textos bíblicos em Mateus 24 e 25 que diz da distração de um mundo como perspectiva e como contexto daquele momento que antecede o maior da história. Sim, Deus disse que mais uma vez Ele está vindo na nossa direção e mais uma vez tem dois grupos de pessoas, os que estão apercebidos, estão olhando para Ele e tirando informações não somente do jornal, da revista, da internet, mas tirando informações da maior e mais importante fonte de informações que Ele é. Eu estou num desses grupos. Você está num desse grupo, mas por favor, coloque o seu coração nas mãos de Jesus e se submeta à mensagem que Ele vai te dizer neste momento. Nós estamos sim localizados nesse grupo e o texto diz qual é a razão do sucesso daqueles que estão percebendo o sinal do seu tempo, olhando na direção daquele ser incomum e percebendo tudo que nele tem extraordinário. É a revelação e a entrega para aquilo que Ele disse. Eu vou orar com você nesse momento final do nosso programa. E a minha oração tem o objetivo de nos dar um coração conectado à palavra e à revelação de Deus para que nós possamos entendê-lo. Querido Deus, muitas coisas poderíamos te dizer, mas neste momento em especial pedimos que nos dê submissão à sua palavra para entendê-lo, para aceitá-lo, para reconhecê-lo, em nome de Jesus.